Essa é a nossa aula 3 de resolução de exercícios do curso Reações Orgânicas Explicadas. Vocês sabem que o curso é um curso pago, mas eu resolvo alguns exercícios aqui ao vivo para que outras pessoas que não estejam no curso tenham acesso, né, poder participar das aulas e fazer perguntas, enfim, participar das aulas normal. É uma live normal, ela vai ficar no ar por um tempo, depois eu vou retirar. Eu sei que a 1 e a 2 ainda estão aí, mas a proposta é retirar essas lives do ar, editar e colocar dentro da plataforma só para os alunos poderem usar como um recurso para corrigir os exercícios que eles forem fazendo lá. Então, se você não conhecia ainda o canal, se inscreva no canal e já marque na sua agenda aí toda terça nesse horário, que a gente vai ter sempre uma aula ao vivo. E futuramente a gente vai ter mais aulas ao longo da semana, mas essa aqui é para ser sempre no mesmo horário, toda terça, toda semana, hein? Sem falhar. Bora lá! Como eu já falei, que são exercícios do curso, eu vou só mostrar aqui quais são os exercícios. Exatamente, eu estou aqui dentro da plataforma do curso e a gente vai fazer os exercícios da aula 4, que eu acho que é esse aqui, produtos da halogenação. Esse exercício aqui, que a gente vai fazer aqui, e o da aula 5. A gente vai fazer essas 3 questões. Na verdade, são 4 questões, mas elas são bastante grandes. Elas são extensas, né? De repente, a gente pode gastar aí um tempo de uma horinha. Então, vamos lá. No exercício da aula 4, na questão 1, eu pergunto o seguinte. Abaixo estão as equações das reações de monocloração do metano, do etano e do propano. Que é essa aqui, né? A monocloração do metano, a monocloração do metano e a monocloração do etano e aqui a monocloração do propano, certo? O que eu peço aqui? Eu peço para desenhar as estruturas químicas dos intermediários que vão levar à formação de cada produto dessa reação. Quem assistiu a aula viu que eu fiquei muito tempo falando sobre a importância dos intermediários dessas reações. E em química orgânica, a gente precisa ter muita clareza sobre a formação ou não de intermediários. O que são intermediários? Sem entrar muito no conceito do intermediário. Intermediário nada mais é do que uma espécie química que ela é formada e é consumida logo em seguida. Ou seja, você forma ali, quebra uma ligação ou uma protonação, aí forma uma espécie que vai reagir depois daquela etapa e vai ser consumida. Então, a gente precisa estar sempre atento com os intermediários, porque a possibilidade de você formar 2 intermediários, por exemplo, em uma reação, vai gerar 2 diferentes tipos de produtos. Se você não tem a possibilidade de formar intermediário, mas esse único intermediário, ele tem preferência de um ataque por um lado por um outro lado, também vai gerar diferentes produtos. Então, ter um entendimento dos intermediários é muito importante. E é muito recorrente esse tipo de questão em concursos, nas provas, seleção de mestrado, seleção de doutorado. Por quê? Porque é importante você ter ciência sobre o mecanismo. Deixa eu só pegar o laser point aqui, para a gente poder apontar melhor. Acabei pegando a caneta, né? Eu não gosto muito dela não, porque ela risca aí a... Beleza, então vamos resolver isso aqui. Na primeira questão, eu peço os intermediários, né? Eu acabei trocando o laser point, mas a caneta vai ser mais eficiente aqui. Eu peguei os intermediários, então bora lá. Desenhar os intermediários, certo? Pessoal, nessa aula de reações, de mecanismos de halogenação, que são o mecanismo radicalado, os alcanos, eu falei das 4 etapas. Então a gente sabe que tem a etapa de iniciação, tem as 2 etapas de propagação e tem a etapa de terminação. Neste caso aqui, o que vai acontecer né, para resolver essa questão é só na etapa de propagação. Por quê? Porque é onde que formam os intermediários, né? Vai formar os radicais alquila, que são os de nosso interesse. Então, você já vai assumir que esse cloro aqui, ele já foi formado na etapa de iniciação. A gente não vai ver aqui agora nessa questão, mas a gente vai ver o mecanismo completo em questões posteriores. Então, beleza, você tem o cloro e você tem no meio dessa reação o metano. O que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, uma abstração desse hidrogênio pelo cloro. Ele vem aqui com uma seta
tipo anzol, e o hidrogênio vem com outra setinha tipo anzol. Essa setinha tipo anzol indica que está se deslocando um único elétron e o outro elétron da ligação carbono-hidrogênio vai para o carbono. Então essas setas elas dizem tudo isso, ó. Vai vir com o cloro, vem com hidrogênio, com um átomo ou com um elétron, vai compartilhar com outro elétron dessa ligação carbono-hidrogênio e o outro elétron da ligação carbono-hidrogênio vai para o carbono. E aí você forma esse primeiro intermediário. É isso aqui que eu estou pedindo. Basicamente é isso. Qual é o intermediário? É esse aqui. Esse é o radical metílico, né, que só tem um único carbono. Então esse radical aqui, depois que ele é formado, ele vai reagir com a molécula de cloro que está no meio para formar o produto. Mas basicamente foi isso que a questão pediu, ó. Desenha as estruturas químicas dos intermediários que levarão à formação de cada produto. Essa é muito simples. Agora a gente vai para outra. É uma situação muito parecida. Novamente, você já tem o átomo de cloro que foi formado na etapa de iniciação. Depois, deixa eu ver se está tendo alguma pergunta. Por enquanto, não. Pode fazer pergunta, Raimundo. Estou vendo que você está aí. As outras pessoas não se identificaram, né? Você tem aqui o cloro e, novamente, o cloro que foi formado na etapa de iniciação. Esse cloro, ele vai fazer o quê? Ele vai novamente, ó, fazer um processo igualzinho no anterior. E vai formar uma ligação cloro-hidrogênio e formando aqui o intermediário. Então, são esses dois intermediários aqui. Esse daqui, que é o intermediário do etano, né? Que quebrou uma ligação. Então, você tem um radical etila. E no anterior, a gente teve um radical metílico. Só é isso que vai acontecer. Aí, a gente vai complicando um pouco, né? No primeiro caso, foi uma única ligação CH, que é a ligação do carbono, a ligação metílica. Aqui a gente tem uma ligação primária. Você pode olhar que, embora tenha 2 carbonos, embora você tenha 6 ligações CH, mas essas ligações CH elas são iguais. Eu trato muito disso na aula, eu falo muito dessas diferenças de ligações CH na estrutura do alcano, que essas diferenças vão interferir na reatividade desse alcano. E é muito importante você ter ciência do que é uma ligação metílica, uma ligação primária, secundária, terciária, certo? E aí aqui a gente tem uma ligação, que é uma ligação de um carbono etila, né? É uma ligação de um carbono primário, na verdade, que essa ligação foi quebrada aqui, está no carbono primário. Se você quebrasse de um outro hidrogênio aqui, também seria um carbono primário, porque não tem diferença. Beleza, agora a gente vai para o terceiro caso. Aqui a gente já tem já é um pouco mais complicado. Eu vou até trocar a cor da minha caneta aqui para ficar melhor. Repare, eu coloquei aqui o propano desenhado dessa maneira para mostrar os dois tipos de hidrogênio que a gente tem aqui. A gente tem hidrogênios que estão em branco, que são hidrogênios primários, porque eles estão ligados. Esses da ponta aqui, na verdade, viu? Esses daqui, ó. Esse, e esse daqui e esse daqui. Esses dois hidrogênios aqui, eles são secundários, tá? É porque esse daqui era para estar amarelo também e eu acabei deixando ele em branco. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para você duas possíveis abstrações que vão acontecer. E na aula eu expliquei detalhadamente por que acontece cada uma delas, como acontece, mostrei tudo. Se você ficar com dúvida, é só você voltar na aula e vai ter no sumário da aula, tem um lugar exatamente onde eu expliquei isso aqui. Você só clica lá e veja e tira a sua dúvida, beleza? Então, vamos analisar um primeiro caso onde a abstração pode acontecer no hidrogênio primário. Eu escolhi esse lado aqui, ó. Então, você vai ter o átomo de cloro, ele vai estar com um elétron desemparelhado, né? Porque ele passou por uma quebra homolítica na primeira etapa, que é a etapa de iniciação, que eu não mostrei aqui, mas eu vou mostrar mais para frente. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Uma abstração, do mesmo jeito, as setinhas são iguais, e o outro elétron vem para aqui. É uma setinha de tipo anzol, não é uma ponta dupla, não. Aí você vai formar o que aqui? Vou trocar de cor, que é para ficar mais fácil. Você vai formar esse radical aqui, ó. Beleza? Com um parzinho de elétrons aqui. Aí, com um elétron desemparelhado ali. E aí o cloro vem, ele vai reagir com uma molécula de cloro, né, que tem no meio. Isso daqui reage com a molécula de cloro que está no meio e forma esse produto aqui. Certo? Agora eu vou te mostrar uma abstração no carbono secundário, que essa daqui foi no carbono primário, onde leva à formação desse produto.
Uma abstração aqui é muito simples, é o mesmo processo, só que acontecendo de maneira diferente, ou no átomo diferente. Aí, ó, e o outro elétron vem para esse carbono aqui, ó. Pronto. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o radical. Só que agora, a caneta está falhando, o elétron vai estar aqui, ó. Aí ele vai reagir. Essa aqui está bem rápida. Com o cloro, moléculas de cloro, a gente vai entender depois como é que acontece esse processo aqui e vai formar esse produto aqui. Então, esses aqui são os dois intermediários. Qual é a resposta da questão, Theo? São os dois intermediários. Eu vou circular eles aqui de amarelo. Ó. É esse e esse. Basicamente é isso. Formou um radical primário e um radical secundário. Esses são os dois intermediários aqui que levam. Pessoal, isso aqui só foi uma introdução. Lá mais para frente do módulo, nesse mesmo módulo, você vai encontrar outras aulas onde eu vou estar mostrando como que vocês... como que é o mecanismo da cloração do propano, certo? Então, vamos continuar a nossa aula. Beleza, agora, na mesma questão, eu deixei a questão 1 aqui. Era isso daqui que a gente tinha para a questão 1 da aula 4. Eu só pedi para fazer os 3 intermediários, a gente já resolveu. Você tem alguma dúvida? Não, sem dúvidas, né? Vamos deixando o like aí, pessoal, na live. Já tem 7 likes. Beleza, então vamos agora resolver os exercícios da aula 5. Na aula 5, eu coloquei 3 questões. Essa aula aqui é mais extensa. E eu pedi o seguinte, questão 01. Escreva... tá errado, né? Galera, escreva a equação química com os reagentes e as condições ideais para produzir CH2BR2 por um processo radicalar. Aí você vai para a questão 2. Explique etapa por etapa o mecanismo de formação. Eu estou pedindo na primeira etapa para montar a equação. O que eu estou treinando nessa primeira questão? Eu estou te treinando a sua capacidade de montar uma equação química, porque tem muitas pessoas que não sabem fazer isso. E aí, se você não sabe montar a equação química, você nem começa o problema. Você não sabe nem do que você está tratando. Na questão 2, eu peço para mostrar o mecanismo etapa por etapa. E na questão 3, eu vou fazer uma pergunta bem específica, que será praticamente respondida na questão 2. Por quê? Porque eu vou falar, na formação do dibrometo de metila, partindo do metano, é possível a formação de uma impureza. Desenhe a estrutura molecular dessa impureza e indique em qual momento da reação ela é formada. Essa questão 3 aí, ao passo que a gente responder a questão 2, a gente acaba respondendo ela. A nossa única tarefa na questão 3 é pegar as informações que a gente encontrou no mecanismo lá e falar, olha, acontece isso e isso, acontece nessa etapa e esse aqui é o reagente. Beleza? Então vamos lá. Nosso foco maior agora é na questão 2. A gente vai resolver a primeira, e depois a gente passa para 2, que vai ser mais extenso um pouquinho, e depois a terceira rapidão. Vamos lá. Estou sempre olhando aqui se tem alguma questão, alguma dúvida. Abrir o chat. Se você não estiver ao vivo, você pode deixar suas perguntas depois que eu respondo. Então, bora lá. Certo? Na questão 1 escreva a equação química com os reagentes e as condições ideais para produzir o composto CH2BR2. E aqui já está a equação montada. Basicamente, você vai partir de bromo molecular e metano, o gás metano. Esse aqui é um gás, o bromo. Ele é um líquido numa temperatura ambiente, mas é um líquido muito, muito volátil. Já trabalhei com bromo, inclusive. E é bem difícil trabalhar com bromo, muito perigoso. Já tivemos, inclusive, acidentes com bromo já. Eu e bromo, nós temos uma relação. Beleza? Então, esse é o primeiro momento. E a condição primordial, que não basta você misturar metano com bromo e não mudar isso daqui, não interferir aqui. Ó. Ou você tenha luz, um comprimento de onda ultravioleta indicado, ou você aquece a reação. Você vai aquecer essa reação aí por volta de 200 graus, próximo de 300 graus. Uma das duas coisas você pode escolher.
Vai depender do sistema, vai depender de onde você está, se você estiver na indústria, vai depender de muitas coisas lá, o que é mais vantajoso economicamente, ecologicamente, o que é mais seguro fazer. Então, você vai analisar isso daí e vai tomar decisão para você fazer a reação. Então, aqui está a equação química. Acabei errando aqui. Aqui está a equação química. Está a equação química, as condições dos reagentes e o mais importante aqui, para formar esse produto, com essa... para você inserir os 2 bromos nessa molécula de metano, você tem que ter uma coisa aqui, ó, fundamental, que é isso aqui, ó. Você tem que fazer a reação com excesso de bromo. Você tem que ter um excesso de bromo. Peraí, preciso escrever, senão porque já está ali. Em uma situação normal, você iria usar 1 para 1, porque a reação não precisa. Só que você vai usar bromo em excesso, você vai botar 2 equivalentes, 3 equivalentes, ou seja, 1 mol de metano para 2 de bromo, ou 1 de metano para 3 de bromo. Por quê? E a gente vai entender isso no mecanismo, do porquê que você tem que usar excesso, mas a condição é essa. Eu expliquei isso na aula exaustivamente. Como você faz para você... só que aqui é o exercício contrário. Então, é assim que eu gosto de treinar para ver se vocês realmente estão aprendendo. Por quê? Eu explico uma coisa indo, e aí eu cobro um exercício voltando. Se você entendeu o caminho de ida, você vai saber usar, fazer a engenharia reversa para você chegar na mesma conclusão. Falar, não, isso é assim, se eu voltar, vai chegar nisso. Então, eu falei lá de você fazer a monobromação, a monocloração, usando excesso de metano. E aqui foi o contrário. Para você promover a dibromação, você tem que usar excesso do halogênio, no caso do bromo. Se você quiser diclorar, triclorar, tetraclorar, você vai ter que usar excesso de cloro. Certo? Então, essa questão é isso. Ela é muito simples, mas ela é muito inteligente. E o fato de uma pessoa conseguir propor ela denota que a pessoa tem realmente conhecimento daquele assunto. Ele entendeu o processo. E isso daqui, eu já respondi essa pergunta para pessoas que trabalham na indústria farmacêutica, sintetizando fármaco, perguntando, Theo, tem um problema lá que eu queria saber como que eu faço para parar essa reação, como que eu faço para ter só a monocloração. E aí eu simplesmente falei, você só precisa botar excesso de metano, mas se você quiser aumentar a halogenação no mesmo carbono, você vai colocar excesso do halogênio. Pura e simplesmente isso. A gente vai entender mais isso ao longo das aulas, ao longo do curso aqui. Beleza? Então vamos para a equação 2, eu já deixei aqui a condição da reação, para a equação 2 para a questão 2. A questão 2 fala o seguinte, explique etapa por etapa o mecanismo de formação. Agora a gente vai explicar o mecanismo de formação do dibromo metano, e ele, no caso sou eu, que fui eu que inventei essa questão, usando as setas corretas e demonstrando os intermediários que se formam nas reações. Por que eu fiz isso? Porque eu vejo isso muito em questões que chegam aqui de mentorias, alunos que pedem ajuda para resolver, sempre tem esse tipo de questionamento. E aí eu acabei colocando ela para poder treinar vocês, certo? A equação já está aqui, que a gente definiu na questão anterior. Agora vamos começar. Você que fez as aulas do módulo, você viu o seguinte, quando eu falei do mecanismo, eu expliquei etapa por etapa, eu expliquei detalhe. Tem uma aula de 30 minutos, bem editada, bem cortada, objetiva, sem conversa, sem raciocínios paralelos, direta, mas bem explicadinha, com muita clareza, sobre essas 4 etapas do mecanismo. Eu não vou repetir aqui, porque o objetivo é resolver o exercício. Então, se você ficou com dúvida ainda delas, você volta lá. Aqui eu já vou falando como se você já tivesse entendido, certo? Então, bora lá. Primeira etapa de uma reação radicalar é a etapa de iniciação. Qual é a etapa? Que vai formar a espécie que vai promover a reação, né? Que vai manter a reação em cadeia. Então, você tem aqui o bromo, que é nesse caso. O que vai acontecer com o bromo? Vai acontecer uma quebra dessa ligação aqui, ó. Uma quebra homolítica, onde cada um dos elétrons que estavam nessa ligação vai para um dos átomos. E aí a gente forma o bromo atômico aqui, ó. Esse bromo atômico é muito reativo. Theo, por que na etapa de iniciação quebra é essa que acontece? Eu expliquei isso exaustivamente na aula, mas eu posso só repetir aqui.
Essa é a ligação mais fraca do sistema. Se você analisar aqui a força dessas ligações todas aqui, essa é a mais fraca. Então, à medida que você fornece essa luz aqui, ou o calor, a primeira que vai quebrar vai ser a ligação mais fraca. E aí é ela que quebra. Quando ela quebra, ela inicia a reação. Porque aí agora você tem uma espécie muito reativa no meio reacional. Inclusive, o bromo pode até ser considerado aí como um intermediário, né? Que no final da história ele entra lá, promove a reação e vai sair. Beleza, já mostrei aqui a etapa de iniciação, mostrei que ocorre a quebra homolítica e a formação do iniciador radicalar, né, que vai iniciar a reação. Na primeira etapa de propagação, né, que é exatamente o quê? Você formou a espécie que vai iniciar a reação, e aí nós temos duas etapas que a gente chama de propagação. Por que propagação, Theo? Isso é muito importante entender isso, não só para a química orgânica, mas do ponto de vista químico, né? Você é o profissional da química. Na reação de propagação, você tem uma reação em cadeia, ela vai e volta. Uma reação alimenta a outra, uma alimenta a outra. E aí a reação é mantida. Eu expliquei na aula anterior, na live anterior, eu mostrei o mecanismo de conversão do ozônio em oxigênio através de um haleto de alquila, de um CFC, na verdade, e foram exatamente as etapas que a gente vai discutir aqui agora, beleza? Então, primeira etapa de propagação, você já tem o bromo que já foi formado e você vai ter o metano ali no meio, né? Porque você tem isso aqui tudo no meio da reação, você aqueceu, quebrou, formou o primeiro átomo, e aí quando você forma esse átomo, ele vai reagir, ele vai ter muito metano próximo dele. Porque se ele reagir com bromo de novo, volta, mas não faz sentido, né? Então você vai ter uma quantidade de bromo atômico suficiente para iniciar a reação. E aí, como é que acontece? Ele vai abstrair esse hidrogênio aqui, ó. Ele vem com um elétron, o hidrogênio vem com outro, como eu expliquei na etapa anterior, e o outro elétron da ligação vai para o carbono e forma um primeiro radical. Esse aqui é um radical metílico, né? A gente está falando da bromação na primeira etapa da reação, que vai ser a formação de inserir primeiro um bromo, depois a gente vai repetir o processo para inserir o segundo bromo, e você forma esse radical. Esse radical, agora, em uma segunda etapa de propagação, vai fazer o quê? Ele vai reagir com moléculas de bromo. Afinal de contas, você tem bromo em excesso aí. Mas reagiria mesmo se você tivesse 1:1 de bromo. Mesmo se você tivesse a concentração igual de bromo e de metano, ia reagir. Por quê? Porque esse radical formado tem uma quantidade muito pequena dele, mas tem muito bromo lá. E se ele ligar de novo com outro radical, não faz sentido, que faz sentido, que eu vou te mostrar anteriormente, mas ele tem muito mais probabilidade de se ligar a uma molécula de bromo ou a uma outra molécula de etano, mas se ele ligar a uma outra molécula de etano, ele vai formar um outro radical também. Então, não vai fazer muito sentido ele não reagir com esse aqui. E é essa sequência aqui que explica o mecanismo, né? Senão não faria sentido o nosso mecanismo. Mas eu mostrei tudo isso nas aulas, eu fiz todas essas maluquices aqui que eu tentei falar nas aulas, onde eu mostro o que aconteceria se o cloro reagisse, se o radical aqui reagisse já direto com a outra molécula e não com o bromo. A reação pararia. Entendeu? Eu explico isso lá bonitinho. Se você for com dúvida, vai na aula, tá bem explicadinho, direto, muito limpo, e tem aí no sumário da aula, você consegue enxergar. Então vai acontecer esse aqui, essa abstração, vai abstrair um bromo também, né? Na verdade não vai abstrair, vai se ligarem os dois aqui, e você vai ter a formação da primeira ligação carbono-bromo, ó. Uma primeira ligação carbono-bromo e eliminou um átomo de bromo. Aqui, você vai entender agora por que eu estou falando de propagação. Ó, repare que o átomo de bromo, ele entra aqui, na primeira etapa de propagação, ele é consumido. É que eu não representei aqui, mas aqui forma HBr, ó. Não, vai ficar muito embolado, né? Mas você já viu que vai formar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui mais HBr, forma HBr, e na segunda etapa de propagação, o que vai acontecer? Esse mesmo bromo que foi consumido lá, ele é liberado de novo. Então, ele volta para manter a reação em ciclo. Por isso que é uma reação em cadeia. Por isso que quando você tem a primeira quebra homolítica, quando você forma o primeiro iniciador, a reação fica em ciclo, porque ele consome na primeira etapa e é produzido na segunda etapa. Aí, da segunda etapa, ele vai lá na primeira,
é consumido de novo, mas é liberado outro aqui. Eles vão ficar em ciclo, sendo consumido e liberado até consumir totalmente o alcano no meio, até consumir todo o metano no meio e transformar todo o metano em bromometano. Essa reação vai acontecer. A terceira etapa, né, que nós podemos chamar de quarta etapa, né, porque você tem a etapa de iniciação, 2 etapas de propagação e depois você tem uma única etapa de terminação onde acaba a reação. Na etapa de terminação, você tem o quê? Você vai ter radical bromo, átomo bromo, não é um radical. O átomo de bromo pode se combinar com outro átomo de bromo. A probabilidade é muito pequena porque as concentrações desses intermediários no meio reacional é muito baixa, mas existe, e aí ele formaria a molécula de bromo novamente. Tem a possibilidade desse mesmo átomo de bromo atacar diretamente o radical, e aí formaria um produto que a gente tem interesse, porém, não é essa etapa aqui que mantém a reação em cadeia. Quando isso acontece, a reação morre, né? Só que isso aqui pode acontecer em uma escala muito pequenininha. Alguns átomos de bromo podem fazer isso daqui, que acaba não interferindo no processo final, porque senão a reação não aconteceria. E pode também o quê? Um radical se ligar a outro radical, o que eu estou falando radical alquila, né? E formar essa espécie aqui que a gente chama de etano. Então, essas reações são as reações que acontecem quando... Quem assistiu a aula viu que eu botei um vídeo lá explicando, mostrando essa reação. E a reação assim, ó. O cara faz isso, ó. Pá, a reação acontece. Então, todas essas discussões que a gente fez aqui acontecem assim, muito rápido. E aqui é muito importante você prestar bastante atenção nas etapas de terminação. Quando você for estudar esses mecanismos em orgânica avançada, você vai encontrar em livros de orgânica avançada, em livros de degradação de fármacos, se você for farmacêutico, se você trabalha na indústria farmacêutica, você vai encontrar algumas reações específicas que acontecem só na etapa de terminação. Theo, por que você não está ensinando isso aqui? Porque é uma coisa mais avançada. O meu objetivo com esse concurso é esse, é te deixar pronto para você entender as coisas que você vai encontrar pela frente. Quando você chegar nessa reação que eu acabei de mencionar, você vai ter tranquilidade para entender porque você conhece isso aqui tudo, você sabe você vai saber disso aqui tudo. Por quê? Porque você aprendeu nas aulas que você fez comigo, nos exercícios, nas discussões. Então, o meu objetivo é deixar você pronto, deixar você pronta para você entender a química orgânica que você encontrar no laboratório, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, no TCC. Eu preciso te deixar pronto. O que a universidade não fez lá com você, porque te deu muito assunto correndo, porque você tinha que fazer a prova, porque tinha que falar para o MEC que você fez 40 e poucas horas disso, 4.000 e poucas horas do curso e pã, pronto. Eles não estão nem aí se você sabe. E o meu caso, eu preciso que você saiba. Eu já falei várias vezes que eu preciso que vocês saibam, porque o sucesso do meu curso, do meu trabalho, depende da transformação em vocês. Se você aprende, você fala para outras pessoas. Você compartilha minha live, você compartilha meus conteúdos, você fala, nossa, estou fazendo um curso que eu estou aprendendo, eu aprendi isso daqui, eu passei na seleção por causa disso. Essas pessoas começam a se interessar pelo meu trabalho e eu ganho com isso. Então, eu só ganho se você ganhar. Certo? Vamos em frente. Presta atenção nesse carinha aqui, ó, que nós vamos voltar nele. Então, aqui, nas etapas de terminação, só para concluir essa parte aqui, é onde que acontece a formação de impurezas, de subprodutos, de produtos que você não esperava naquela equação. É nessa etapa que o professor bota lá na prova, olha, formou um produto tal ali, como é que você justifica a formação desse produto? Se você não entender de todas as etapas do mecanismo, você não tem condições de responder, de propor uma solução, como a gente fez aqui. Beleza? Então vamos para a questão 2 agora. Explique... questão 2? É a mesma, Théo. Eu repeti aqui. Nossa, me perdi total. Desculpa. Beleza, a gente viu a primeira etapa que foi a inserção do primeiro átomo de bromo. Agora a gente vai ver como a gente faz para inserir o segundo átomo de bromo. É a mesmíssima coisa. Só que como eu estou respondendo a lista, eu vou mostrar etapa por etapa. Então a gente eu não vou mostrar a etapa de iniciação, porque você sabe que já vai estar acontecendo. Theo, isso que você está falando aqui é uma continuação? Você misturou lá 2 equivalentes, 3 equivalentes de bromo, 3 mol de bromo para 1 mol de metano, colocou na radiação ultravioleta e ligou ela, formou isso aí. Na primeira etapa, que eu acabei de te mostrar,
É exatamente a formação desse composto aqui. Ó. A formação desse composto aqui que eu estou apontando aqui com a seta. Ó. Beleza? Agora a gente vai tirar um outro hidrogênio e vai inserir um outro átomo de bromo. Como que nós vamos fazer isso, Theo? Repetindo o mesmo processo. O mecanismo continua. À medida que esse primeiro bromo metano foi formado, agora, por isso que você tem que usar um excesso de bromo. Porque se você tivesse um excesso de metano, esse átomo, essa molécula, ela ia ficar protegida. Ela não ia ser fácil para o átomo de bromo achar ela. Só que você botou muito bromo. Você botou excesso de bromo, então tem muito bromo. Como tem muito bromo, essa molécula aqui, quando ela é formada, ela está rodeada de outros átomos de bromo. E você sabe que esses átomos de bromo, na verdade, ela está rodeada de moléculas de bromo. E você sabe que essas moléculas de bromo estão sendo convertidas em átomos de bromo pela etapa de propagação. É porque a gente separa em 4 etapas, mas isso tudo acontece assim, ó, uma atrás da outra, ó. Entendeu? Então, esse bromo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai reagir, esse átomo de bromo, né, formado na etapa de iniciação, ele vai reagir normalmente com o bromo metano que foi formado ali. Como é que acontece isso? Do mesmo jeito que a gente já viu, até saiu aqui um lado. Ele abstrai esse hidrogênio aqui, a gente já viu, não vou repetir, porque a gente já viu no último caso. Vou ficar explicando detalhadamente. Forma um radical, só que agora esse radical, ao invés de ter um hidrogênio aqui, ele tem um bromo. Isso aqui é na primeira etapa de propagação. A gente vai agora para a segunda etapa de propagação. Na segunda etapa de propagação, a gente tem o quê? O radical reagindo com uma molécula de bromo. Vem aqui, compartilha um elétron, cada um vem com um elétron. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, cada um vem com um elétron, o bromo fica com o outro, e a gente forma o dibromo metano. Certo? E libera uma molécula de... Uma molécula, não, libera um átomo. Libera um átomo de bromo. Lembra que eu falei que essa etapa é a etapa de propagação, que ela vai manter o negócio em ciclo, girando, girando, girando? Deixa eu ver se não tem nenhum questionamento. Não tem. Então, ela vai estar girando. Isso daí vai acontecer de maneira cíclica. Vai formar o átomo de bromo aqui, ele vem aqui e é consumido. Ele é consumido aqui, ele é formado aqui. Aí ele fica nesse ciclo, ó, de morte e vida, morte e vida. Certo? E aí você inseriu o segundo átomo de bromo. Vamos para a etapa de terminação dessa reação. Que novamente, você pode ter os átomos de bromo se ligando novamente e voltando à molécula. Você tem um radical, agora é um novo radical, tá vendo? É um novo radical que tem um átomo de bromo nele, se ligando com outro átomo de bromo e formando o dibromo, que pararia a reação. Então, isso daqui, desculpa, isso aqui acontece em uma escala muito pequena, e você tem um segundo caso, que é ainda menor, que é esses dois radicais se encontrarem, né, ter o choque efetivo, chegar com a orientação certinha, compartilhar um par de elétrons e formar essa molécula aqui. Novamente, eu quero que você preste atenção nessa molécula aqui. Então, aqui é onde a gente pode formar intermediários, né? Impurezas. Isso aqui não é um intermediário, isso aqui é uma impureza. Se você encontrar isso aí em uma reação que você fez, vai ser uma quantidade muito pequena. Por que é importante você falar disso, Theo? Porque se você tem 0, sei lá, tem 1% disso numa amostra, você está contaminando a amostra. E você não vai vender, porque se tu está vendendo por 99,999 e você tem 1% disso, e não vai estar 99,99. E aí você, como analista, vai ter que dar uma sugestão, ou o engenheiro, a engenheira vai falar para você, ó, tá errado isso daqui, ó, lá no processo, a pessoa que controla o processo, tá tudo certo lá, e sua análise que está ruim, está errado. Então você vai ter que encontrar, será que é você que está errando? Será que é você que na sua análise está contaminando a amostra? Ou durante o processo pode formar aquele produto. E aí, se a pessoa não souber, você vai lá na literatura. Não, eu faço curso do Theo aqui, já vi, ou eu fui no livro ali e vi que pode formar esses produtos. Você pega, abre todos os compostos que você usa na reação e vai mostrar os possíveis intermediários. Só quebrando a ligação, mostrando, se eu tiver esse intermediário aqui e ele se ligar dessa maneira, eu posso formar esse tipo de produto, até você chegar na proposta. Olha, está acontecendo isso. E aí, depois que você chegar nessa proposta, aí vocês vão trabalhar agora como resolver o problema. Mas primeiro vocês encontraram de onde é que o problema está vindo, qual é a fonte do problema. Isso é pensar quimicamente. Isso é um baita de um privilégio. Pensar com esse nível de precisão, pensar com isso. Só pessoas que nasciam, que eram abastadas, que poderiam fazer isso. Nós temos hoje
o privilégio de poder fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode entrar nessa live aqui agora e assistir essa aula comigo e discutir comigo. Entendeu? Então a gente precisa focar sempre nos fundamentos. Vamos construir os fundamentos da química para que a gente tenha condições de resolver problemas quando a gente encontrá-los. Então a questão 1 e 2 já foram resolvidas, agora a gente vai para a questão 3. Que aí eu falo, na formação do dibromometano, o que acontece? Na formação de brometano, partindo do metano, foi a reação que a gente acabou de ver, é possível a formação de duas impurezas. Olha elas aqui. Desenhe as estruturas moleculares dessas impurezas, estrutura molecular das impurezas, indique em qual momento da reação elas são formadas. Óbvio, eu falei para você no início da live que a questão 3 seria respondida na questão 2. E foi basicamente isso. Eu falei para você o quê? Que na etapa de terminação é onde que acontece a formação de impurezas. E isso não foi, eu falei de qualquer jeito. Na aula eu expliquei exaustivamente. Aqui é uma aula de resolução de exercícios. Se tem alguém ao vivo, faz pergunta, tira dúvida, eu respondo tranquilamente, demonstro, dou exemplos, faço um monte de coisa. Mostro, pego o modelo, tem um bocado de modelo aqui. Mas se a pessoa não quiser perguntar, eu vou só demonstrando. Aprofundar, você vai aprofundar na aula, tá? A aula tá lá, tá bem explicada, tá bem feita, tá bem editada, para você poder revisar e rever tudo. E também tem os livros, as referências que eu indico. Mas vamos lá. Então, é a etapa de terminação. O que acontece aqui na etapa de terminação? Na primeira reação, que foi a primeira bromação, você tem essa possibilidade aqui de formar o etano. E é exatamente isso aqui que forma. Ó. Então, o composto que ele está pedindo aqui para desenhar a estrutura é esse aqui, que é o etano. E é nessa etapa que ele é formado. Qual é o outro composto? Na segunda reação, que é a inserção do segundo átomo de bromo, na etapa de terminação nós temos essa possibilidade aqui também. Não temos esses dois radicais de se combinarem e formando o dibromo etano. Esses são os dois possíveis intermediários. Aí, quando você coloca numa reação, você coloca num problema, lá, a coloração, a dibromação do metano, né, e coloca que apareceram esses dois produtos aqui como impurezas. Justifique a presença desses produtos. Gente, isso é muito simples. Eu costumo ser muito empático com os meus alunos, mas isso é muito simples se você estudou as 4 etapas das reações do mecanismo. Não tem como você ter estudado as 4 etapas de maneira consistente, de maneira correta, como eu oriento você a estudar, e você não conseguir resolver uma questão dessa. Isso fica evidente. Eu não gosto de falar nada sem base. E o que eu estou falando aqui tem base. Porque eu vou dar mentoria para os alunos, eu vou tirar dúvidas ao vivo, e eu vejo exatamente isso. Eu vejo que a pessoa é uma pessoa inteligente, é uma pessoa culta. Eu converso com ela de tudo que ela... de qualquer coisa. Não tem como uma pessoa inteligente daquela ficar com dificuldade, às vezes, de entender coisas simples. E eu sei por que tá. É porque ela não tem base, é porque ela tem alguns assuntos que ela não dominou. E química, entender química, falar em química é um outro idioma. Química é igual ao inglês, você tem que aprender outro idioma, tem um outro idioma. Repare que tem todas as características de uma língua. Você tem a letra, você tem todas as interpretações que você tem que fazer, você usa os fundamentos para poder construir outras moléculas, você usa a imaginação para entender como que aquelas espécies interagem. Então, aprender química é aprender um outro idioma. Por isso que você tem que entender as bases, você tem que saber o nome de cada coisa, você tem que saber por que isso aqui é um radical, você tem que saber por que ele tem um elétron aqui, você tem que saber que esse composto aqui não tem, embora esteja um apontando para um lado e para o outro, não dá para falar de cis e trans aí, entendeu? Você tem que saber esses fundamentos, e esses fundamentos vêm na química básica que a gente, não aprende direito. Eu vou deixar aqui na descrição o link do curso completo, que é o Reações Orgânicas Explicadas, onde você tem esse módulo e vários outros módulos que eu estou colocando lá. E tem também uma possibilidade de você acessar apenas o Química Básica para Química Orgânica, que é um curso onde
você vai fundamentar, você vai aprender esses fundamentos de química básica para você entender a química orgânica. Para quando você pegar um livro de química orgânica e for estudar, você demorar 30 minutos de leitura, escrevendo, respondendo, e entendendo aquilo, para depois você vir só resolver exercícios. Você não voltar para estudar de novo, porque você entendeu. Sabe por que você não entende? Porque você está lendo. Não tem como você entender uma frase que fala: uma pessoa pegou o carro, andou e correu para lá. Se você não souber o que é um carro, você não sabe, a frase fica sem sentido. Entendeu? Theo está escrevendo na mesa digitalizadora. Se você não souber o que é a mesa digitalizadora, a frase fica sem... Você fica perdido, você fica perdido sem saber o que é mesa digitalizadora. O que eu estou falando, o que eu estou escrevendo. O que é mesa digitalizadora? Se você não souber os conceitos, não souber as frases, não souber os nomes das coisas, não souber os fundamentos, você não vai conseguir entender orgânico. Então você precisa estar atento, precisa estar atenta a isso. E nem deu uma hora ainda, mas a gente já está terminando aqui. Era isso daqui que eu queria mostrar para vocês com essas questões. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho, só dentro do curso, do que eu estou falando aqui. Repare, isso aqui é o que está disponível até o momento, dentro do curso. Tem esses dois módulos, esse módulo aqui vai ser todo regravado, o módulo 2, vou colocar aí mais umas 4 aulas, só tem uma aula nele. O módulo 3 aqui, Química Básica para Química Orgânica. É esse módulo inteiro aqui, Tá vendo? No momento ele tem 10 aulas, mas eu vou regravar, vou reestruturar ele todo. E é o curso que te dá essa estrutura. Ele é bônus dentro desse curso aqui. Você pode assinar o Química Básica para Química Orgânica de maneira individual. É óbvio que se você de fato quiser aprender mais Química Orgânica, eu recomendo que você assine o Reações Orgânicas. Por quê? Porque o Reações Orgânicas, ele é muito mais completo. A gente tem, até o momento, 5 módulos. E daqui a pouco eu vou gravar essa aula aqui, que já está pronta ali. Mas a última aula que eu postei no módulo 5 de substituição nucleofílica foi essa. Então aqui, o curso é todo bem organizadinho. Tem um slide, tem um sumário da aula, para você achar as coisas por cada momento. Tem os slides que eu deixo aqui para você estudar, acompanhar a aula. E tem a aula aqui que você pode clicar também, e explicar. Aqui é a aula de SN1, essa aqui é de SN2. Só melhorar aqui a qualidade do vídeo para ver se fica bom. Velocidade de informação. Tá vendo? Aula limpa, áudio limpo, bem editado, aula curta. Essa aula tem 22 minutos. Em 22 minutos aqui que você vai economizar 3, 4 semanas de estudos sobre SN1, sobre SN2. Então, assim, vale muito a pena, vale muito a pena. Você vai ficar perdendo tempo estudando do jeito errado, estudando sozinho, lendo livros, sem entender nada. Estuda. No outro dia não lembra de mais nada, não consegue resolver provas, só fazendo provas antigas, tirando nota ruim, com esse sofrimento. E orgânica, ela vai te acompanhar a graduação toda. E a depender da área que você seguir, ela vai te acompanhar. Só se você não mexer com química depois que você se formar, você não vai deparar com orgânica. Mas se você continuar na área, você vai se deparar com orgânica. Então, assim, orgânica é uma decisão. Ou você aprende ela, ou você vai ser um químico, vai ser uma química com uma baita de uma lacuna na sua formação. De verdade. Então, assim, tá aí os links aí embaixo. Clica, dá uma olhada. Se você ficar com alguma dúvida, me procura. Que, por enquanto, ainda tem vagas na turma Fundadores, que é essa turma aqui que eu tô, Deixa eu ver se eu estou aqui como aluno. Estou aqui com uma conta de aluno. Não estou conseguindo ver a turma. Era para eu estar vendo aqui a turma, mas eu não estou conseguindo ver. Então aqui, a plataforma é muito boa de usar. Você pode usar no computador, no celular, no tablet, no aplicativo. Essas aulas também estão disponíveis no aplicativo para você assistir sem internet. Então, assim, a oportunidade é essa, porque esse curso aqui, eu vou aumentar o valor dele. Ele vai... boto os gráficos, explico no gráfico, mostro direitinho o que acontece em cada etapa. São aulas únicas, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Não é vídeo do YouTube, não é slide que eu comprei de outros professores, não. Eu demoro uma semana, às vezes, para preparar uma única aula. Então, assim, é muito estudado. Eu leio um artigo, baixo coisas na UPAC, eu realmente mergulho no assunto para poder
deixei o mais simples e o mais fácil possível. E depois que está gravado, eu demoro muito tempo. Essa aula, por exemplo, que está aqui em 22 minutos, ela foi uma aula de 38 minutos, gravada. Eu cortei e transformei ela em uma aula de 22 minutos. E as aulas estão sendo preparadas para ser cada vez menor, para você gastar mais tempo praticando do que vendo aula. Então, se eu te explico direitinho, com muita clareza, com muita organização, simplificando tudo para você entender, você não precisa ficar muito tempo fazendo aula. Você vai entender e vai aplicar. Resolvendo questões, praticando. Aí fica com dúvida, me procura, tira a dúvida, me procura, volta, vê de novo uma parte que você não conseguiu entender. E aí você aprende. Porque você já aprendeu coisas muito mais complexas. Só que você ainda não está dominando muito a orgânica, sabe por quê? Porque você precisa cuidar da base, você precisa cuidar dos fundamentos que você não cuidou. E aí você não aprende o que você estuda. E o meu trabalho é esse. O trabalho do professor Talício Costa, da Química Academy, da escola online que eu estou criando. E esse mês eu já vou soltar mais cursos individuais. Esse Reações Orgânicas Explicado aqui, ele vai ser meu carro-chefe. Porque ele é um curso hoje que ele é vendido por R$247. Mas quando ele ficar pronto, ele vai ser vendido por R$600, R$700, R$800. Porque ele vai ser um curso de 16 módulos. Porém, eu vou disponibilizar os módulos individuais dele para as pessoas poderem acessar. Por exemplo, substituição nucleofílica no carbono saturado. Eu falei toda a substituição nucleofílica. O objetivo é deixar você pronto para resolver qualquer questão de substituição nucleofílica. Você vai ter todos os fundamentos para você pensar na questão, para você sugerir mecanismos, sugerir propostas, sugerir respostas, entender a formação de um produto, sugerir a formação de um produto. Por quê? Porque eu peguei toda a base, eu estudei em 3, 4 livros, eu peguei artigos, organizei o conhecimento de um jeito onde você não se perde. Você entende uma coisa que está conectada com a outra, e quando você vai entendendo, aquela coisa está conectada com a outra, e na mesma aula eu já conecto ela com a GK. Tudo isso de maneira muito natural. Quando você olha, você fala, nossa, eu sei isso, eu aprendi isso, eu entendi isso. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Te dar os fundamentos. Por isso que eu não invento aqui, eu não fico trazendo coisas de química orgânica avançada, porque eu sei que você precisa disso aqui para você entender, para você dominar a química. Então, se você não quiser continuar mentindo para você e achar que, não, tá tudo bem, eu não preciso, eu vou só passar nisso daí, tá tudo ok. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não respondi. Não, já estou encerrando já. Só antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso site, para vocês olharem esse curso, que é aqui, ó. Química Orgânica Explicada. Clica no link aqui embaixo, dá uma olhadinha nesse site. Aqui tem depoimentos de alunos, ó, os alunos falando, manda print para mim, tem depoimentos de vídeos que é para fazer depois, tem um monte de coisa. E aqui tem todas as explicações, o acesso, pagamento, tem tudo. Todas as dúvidas tem aqui, e se você continuar com dúvidas, você pode clicar aqui nesse cantinho, ó, e me mandar uma mensagem no WhatsApp. Você clica, vai direto para o WhatsApp, inicia uma conversa comigo. Beleza? Aqui os módulos que a gente tem. É bom você aproveitar porque eu vou aumentar o valor desse curso e ainda vou tirar a parte de Química Orgânica 2. Vou deixar só a parte de Química Orgânica 1 e essa aqui vai ser a parte, vai ser por fora. Então, se eu fosse você, eu aproveitaria, não perderia essa oportunidade. Beleza? Era isso aí, qualquer coisa. Se inscreva no canal, compartilha essa live aí. Se você estiver vendo dentro da plataforma, é só me procurar se ficou com alguma dúvida. E se você estiver vendo também, assistiu, ficou com dúvida, pode mandar mensagem. Eu não tenho essa porque você não é meu aluno ainda, não. Ainda, porque se você continuar vendo aqui, você vai virar meu aluno. Certo? Um abraço. Até a próxima semana. Vou encerrar aqui.